Sejam todos muito bem-vindos. É um prazer imenso, tá? Estar aqui com vocês e ter hoje a Carol aqui conosco vai ser um presente. Opa, Oi, peraí. Carol! Oi! Oi, querida! Nossa, Carol, que delícia estar te vendo de novo pela tela. Tudo bom? Tudo jóia e você? Bem, Que presente, viu? Você ter aceito o meu convite, eu fiquei muito feliz. imagina, eu agradeço também. É um presente para nós. Pessoal, quem ainda não teve o prazer de conhecer Carol Drummond, siga a Carol. Ela é neuropsicóloga e ela tem uma especialização diferenciada, porque em altas habilidades e superdotação, algo tão importante para nós, dentro de sala de aula, nos consultórios, para que venhamos atender de forma mais assertiva. E a Carol, pessoal, ela tem um coração gigantesco. Eu já tive a oportunidade de fazer uma outra live com ela no formato de uma mentoria para os nossos alunos do curso do PEI. E ela esteve lá, assim, super entregue, compartilhou o seu conhecimento. A Carol é essa profissional do coração gigantesco. Então, né, Carol, obrigada, viu, por ter aceito o convite. Imagina. Carol, me conta um pouquinho. Tem algo assim que a gente percebe que é um dos maiores desafios nas escolas, que é com relação aos sinais. Muitas vezes os Uhum. profissionais eles ficam naquela angústia de tentar identificar, será que o meu aluno ele tem altas habilidades? São em todas as disciplinas? O que que eu faço? Conta aqui um pouquinho para nós sobre essa questão que é tão pertencente o dia a dia de sala de aula. Uhum. Eu acho que é uma dúvida muito comum, né? Porque a superdotação é uma área que a gente fala às vezes bastante, mas existem muitos mitos que acompanham, né? Então, a gente tem a impressão de que o aluno superdotado vai ser aquela criança que é um gênio, que é boa em tudo, só tira nota 10, e nem sempre é assim, né? Então, em geral, na sala de aula, a gente vai notar que vai perceber a criança superdotada por outros comportamentos, nem sempre pela nota, né? Em geral, são crianças que são mais argumentativas, são mais céticas, então elas precisam de mais informação, de mais conteúdo, elas vão perguntar bastante até comprarem a ideia daquilo que está sendo conversado ou proposto na sala de aula. Então, tendem a ser crianças que têm uma forma de pensar um pouco mais ampla, mais complexa, uma característica que dá bastante trabalho, mas que é presente, é o pensamento, a gente chama de pensamento divergente, né? Então, são crianças que vão pensar diferente das outras. Então, é, é, muitas vezes elas vão propor uma conversa diferente, elas vão propor um caminho para essa conversa que é diferente, às vezes, dentro do mesmo assunto, é, vão questionar mais o que o professor fala, podem ser crianças que, se não estão sendo atendidas ainda, elas podem estar entediadas, então nem sempre a nota vai ser um critério tão presente, né? É possível até que a gente tenha uma criança que está com as notas muito ruins, né, muito baixas, porque como ela não está sendo atendida pela escola, ela se desinteressa e não tem engajamento, não tem investimento no que está sendo proposto pela escola, né? Então, a nota e o critério de resultado nem sempre é o melhor critério, mas em geral são crianças que vão aprender rápido, né? Vão aprender rápido, vão perguntar bastante, vão ser mais agitadas. E uma coisa que é importante a gente pensar é que a inteligência, ela não é uma inteligência, né? A gente sabe que existem áreas de inteligência.
Então, olhar para essas outras áreas, porque às vezes a criança que está indo muito bem na educação física, e que joga super bem, e que corre, e que sobe nas coisas, e que no parquinho vai subir e virar de ponta cabeça no trepa-trepa e todo mundo vai se apavorar com aquilo, ela pode também ser uma criança superdotada, só que com a inteligência na área motora, né? E aí essas crianças tendem a passar mais batido, mas elas também vão ser crianças mais agitadas, mais questionadoras. Então, pelo comportamento, a gente consegue identificar mais do que pelo resultado. Perfeito. E eu fiquei aqui muito pensativa, Carol, sobre essa questão assim. Primeiro, você deixou bem claro da gente não generalizar e a gente trabalhar dentro das especificidades, que é tudo que a gente mais precisa para fazer o Uhum, atendimento personalizado. Mas eu fiquei aqui bastante pensativa sobre essa questão que você colocou, da fala diferente, do posicionamento, de conversas que muitas vezes foge daquela expectativa, vamos dizer assim, comum, e aí uhum, eles acabam muitas vezes, imagino eu, diante da experiência que eu tenho, até se questionando: será que eu que estou fora do processo, já que a maneira como eu funciono não está sendo aceita da forma como os outros são recebidos, logo eu sou diferente, então a questão está em mim. E ao uhum, você falar sobre isso, eu acho que é muito importante trazer essa reflexão para o educador sobre o abrir a mente para essa diversidade, né? Das sim, possibilidades de como a construção do pensamento se dá. Eu acho que isso aí uhum. é a virada de chave, né, Carol? É importante, porque a criança que, que tem, por qualquer motivo, a criança que é atípica, né, que é neurodivergente por qualquer motivo, ela vai ter um nível de desencaixe, né? Então, tanto a criança que tem um TDAH, ou autista, ou superdotado, ela vai ter experiência do desencaixe. E a criança, principalmente a criança menor, ela tende a tomar isso como uma questão dela, né? Então, se ela não está funcionando naquele ambiente como as pessoas esperam, ela vai sempre imaginar que aquilo é sobre ela, né? Então é sobre alguma coisa que eu não estou fazendo ou que eu não estou conseguindo e que vai gerar esse desencaixe. Então, quando a gente tem esse olhar de entender a necessidade da criança e olhar para o que ela precisa, a gente consegue dar conta um tanto disso, né? Sim. E é muito interessante quando você também coloca a questão que ainda é um mito muito grande com relação à nota. Principalmente quando se chega no ensino fundamental 2 e médio, essa Sim, expectativa, a referência para compreender o desenvolvimento do aluno foca-se muito num objeto escrito, onde evidencia a sim. nota. É, E aí, o que a gente mais quer dentro desse olhar da diversidade é conseguir identificar as milhares maneiras que você pode propor uma vivência e, de fato, se conectar com esse aluno para poder realmente promover esse aprendizado, não só de uma forma específica, onde muitas vezes ele não está adaptado daquela maneira que você quer receber a informação. Faz sentido? faz muito sentido. Quando a gente amplia as formas de avaliação, né, as possibilidades da criança entregar o resultado, mostrar para a gente que ela está aprendendo, a gente contempla muito mais crianças, né? Então, quanto mais amplo a gente conseguir olhar para isso, melhor vai ser, não só para a criança superdotada, mas para todas. Mas a criança superdotada, muitas vezes, ela, por ter um pensamento mais rápido, ela acaba pulando etapas, né? Então, vai ser uma criança que vai ter mais dificuldade, por exemplo, de ler um enunciado muito longo, né? Parece contraditório, porque se é uma criança que tem um desempenho acadêmico maior, daria conta melhor disso, mas é, ela
conforme ela vai lendo, ela vai pulando etapas da leitura, e é como quando você escreve, você vai comendo letras na escrita, né? Então, você escreveu a palavra e omitiu uma sílaba, uma letra, isso é muito comum, né? Então, na hora de ler um problema, ela pode perder partes da informação por conta disso. E aí isso acaba comprometendo o resultado em uma prova, né? Mas se você tem uma avaliação que é processual, né, que você vai levar em conta o dia a dia da sala de aula, a percepção do professor, o que a criança faz, como ela está na escola no dia a dia, você diminui um pouco o impacto disso, né? É uma habilidade que a gente precisa treinar com a criança, porque não tem jeito, ela vai precisar disso para a vida, né? Ela vai precisar ao longo da vida dessa habilidade de ler uma instrução e saber responder a isso. Mas a gente sabe que isso vai ser uma coisa que ela vai precisar de mais treino do que a criança que não é superdotada. Então a gente precisa ter um pouco dar um pouco para ela esse tempo de treinar antes de cobrar isso de uma forma tão definitiva como uma prova, né? Então, quando a gente amplia, e aí você olha as lições que ela faz, como ela participa na aula, se ela vem, se ela participa dos trabalhos, a gente propõe conversas na sala de aula, e tudo isso é considerado na hora de atribuir uma nota, a gente consegue ter uma avaliação mais real em relação ao que ela aprendeu e que ela sabe, né? Certo. E, Carol, quando o professor ele percebe esses sintomas, onde há uma desconfiança que o seu aluno tem altas habilidades, ou até mesmo um psicopedagogo clínico no consultório, onde ele está ali fazendo uma investigação e por meio da avaliação ele começa a ter esses indícios. Uhum. Quais ou qual profissional que você indica que também faça parte desse processo avaliativo? Então, para quem está na escola, para quem será o profissional primário a ser encaminhado, e uma vez que uma Uhum. psicopedagoga clínica já está em processo avaliativo, qual seria o próximo profissional que você indicaria para que também fizesse parte desse processo avaliativo? Uhum. O padrão ouro para a gente avaliar é uma equipe, né? Então, eu como neuropsicóloga preciso da parceria da escola, do professor, do coordenador, do professor do AE, para me passar informações que eu não vou conseguir ter acesso no consultório, né? O professor vai saber muito mais sobre o processo de aprender daquele aluno do que eu, né? Então, num cenário ideal, a gente teria um trabalho junto da escola com o professor do AEE, que eu acho que o primeiro profissional que a gente encaminha dentro da escola é o professor do AEE, né? De chamar essa pessoa que é o especialista dentro da escola para olhar para esse fenômeno junto com o professor de sala, junto com o coordenador, né? E pensando em um encaminhamento fora da escola, quando a gente tem acesso a uma avaliação com um neuropsicólogo, é um caminho muito bom, porque essa avaliação vai olhar para todas as habilidades da criança, então a gente vai olhar para como é o padrão de atenção, de memória, de inteligência, como que aquela criança funciona melhor, para oferecer essa informação para a escola e todo mundo construir junto um plano para que essa criança consiga aproveitar melhor as habilidades que ela tem, né? Então, a avaliação em si, ela vai ser um mapa para a gente atuar. Então, a gente vai olhar para o cenário das habilidades daquela criança para pensar como a gente vai conseguir aproveitar os recursos que a criança tem para compensar uma coisa que é muito presente no o superdotado, ele tem uma característica que é muito presente, que é a assincronia, né? Então, é uma criança ou uma pessoa que vai ser muito boa em algumas áreas, em outras áreas vai ter dificuldade. Então, a gente pode ter uma criança que, do ponto de vista intelectual, tem um desempenho excelente,
mas não consegue ter o mesmo desempenho em relação ao desenvolvimento motor, e aí vai ter muita dificuldade, a gente vai ter que trabalhar isso, né? Ou pode ser o contrário também, né? Nem sempre o superdotado vai ter um desempenho acadêmico muito bom, né? Ele pode ter a inteligência em outras áreas, e existe também um outro fenômeno, né, que pode acontecer, que é o superdotado que tem um baixo rendimento por conta dessa dificuldade de adaptação. Então, por ele não estar sendo por ele não estar sendo atendido, por ele não estar sendo visto nas necessidades dele, ele pode ter até um desempenho acadêmico muito ruim, ainda que ele tenha a habilidade acadêmica acima da média, né? Porque o sistema da escola ou a forma como ele está sendo visto na escola não atende. E aí a criança, toda criança, né, quando ela não está sendo atendida, ela vai se desligar daquele cenário, né, para se proteger mesmo emocionalmente. Ela se afasta e isso pode prejudicar o desempenho dela, né? Então, quando a gente percebe também uma criança que está com, que a gente vê que é uma criança mais questionadora e que tem esse perfil, mas mesmo que ela não tenha um bom rendimento acadêmico, a gente pode encaminhar com esse olhar para a gente entender se não é, se a gente não está diante de um superdotado que não tendo as adaptações que ele precisa, ele não consegue atingir o uso do potencial dele, né? Então, no mundo ideal, né, retomando essa pergunta que eu acho que eu fugi, eu acho que o primeiro profissional que o professor de sala poderia recorrer é o professor do AEE, né? E a partir daí, conversando com a família, entender se existe a possibilidade de uma avaliação neuropsicológica e encaminhar dessa forma. Eu acho que é o que a gente consegue ter mais recursos para atuar, né? Porque a gente consegue ter um olhar mais amplo de um profissional que é da área da educação, com um profissional que é da área da saúde e que vão conseguir chegar a um lugar de melhor entendimento sobre o que a criança precisa. Eu estou aqui lendo a Luara Teles e é muito interessante. Ela traz assim: neste caso de assincronia de excelentes habilidades acadêmicas e motor aquém dos seus pares, como fica a aceleração? Tenho muita dificuldade. A escola fica freando a aceleração por conta disso. A criança sofre horrores. Uhum. Carol, É, diante da é. fala dela, do que você está trazendo, eu fico aqui muito a pensar sobre como os desafios das adequações, ela está nas duas polaridades. É bem interessante, porque a gente fala Sim. tanto do deficiente com as dificuldades, e o mesmo também acontece com a superdotação. Então, Uhum. se e tudo que você está trazendo vem ao encontro do que a gente sempre fala da importância de conhecer o aluno, de identificar quem é esse aluno, saber a história de vida dele, fazer a sondagem da aprendizagem, até mesmo para responder a Loara, o que acontece quando você sonda esse aluno e você faz essa investigação em todas as áreas do desenvolvimento, você consegue realmente identificar quais são as habilidades que estão latentes e que a gente vai usar a favor desse aluno e quais são as restantes que precisam de um estímulo específico. Então, a gente percebe, eu acho que isso é o mais importante, até mesmo para evidenciar para todos que aqui estão, é que o recurso, o mecanismo, a estrutura dentro de sala de aula para a identificação, ela se torna a mesma. Isso. A questão toda é essa habilidade de aceitação de que o aluno ele vai ter habilidades e inabilidades. E daquilo que ele dá conta, maravilhoso. O que ele não dá conta é onde a gente vai olhar. E é ali onde a gente vai ter que trabalhar e investir uma energia a mais para poder ajudá-lo. Agora, o contraponto disso, quando tem as altas habilidades, Carol, eu acredito que é o cuidado maior para que também
aquela habilidade que ele já tem adquirido, a gente tem a sabedoria dos avanços, que eu acho que é o que a Layara está trazendo de angústia, porque também fica focado só nas inabilidades, e aquele aluno que tem um potencial específico numa área determinada fica parado porque o foco fica nas inabilidades. E aí ele perde a motivação intrínseca para poder dar continuidade ao seu processo de aprendizado. Não é É, isso? a gente tem bastante material que fala justamente sobre essa questão da motivação, porque o grande desafio com um aluno superdotado é justamente esse equilíbrio, né? Porque é isso, a gente tem que olhar para o que ele tem dificuldade, estimular, e ao mesmo tempo dar conta do que ele já faz, porque se ele ficar fazendo coisas na escola, coisas repetitivas e que ele já sabe, que ele não tem mais interesse, ele vai se desvincular da escola, né? E a questão da aceleração, ela precisa ser muito bem pensada, né? Porque nem todo superdotado vai ter necessidade de fazer aceleração, né? Ela, quando a aceleração é bem feita, ela beneficia muito o aluno, né? Existe muito receio das escolas, e eu acho que é um tanto de desconhecimento, no sentido de que, de fato, o aluno superdotado pode ter um desenvolvimento acadêmico muito acelerado, muito lá na frente, né? E o desenvolvimento emocional não acompanhar. Isso é muito comum. Então, a gente fica com receio de fazer a aceleração e a criança não dá conta da socialização ou das demandas emocionais que existem em você estar numa série à frente, né? Uma outra questão que eu acho que é muito importante e que eu acho que gera um tanto de resistência na escola é pensar que se a criança fizer aceleração, ela vai estar abrindo mão de parte da infância, como se ela estivesse deixando de brincar, deixando de aproveitar a infância, né? E essas questões todas são muito legítimas, porque quando a gente olha para a criança, e aí a gente tem uma criança superdotada, de repente, de 4 anos, que está se alfabetizando, a gente pensa mesmo nisso, fala, mas é só uma criança de 4 anos, né? Será que é o correto a gente levar ela mais para frente, a gente acelerar a, a, a vivência dela do ponto de vista acadêmico e ela perder, sei lá, o tempo que ela teria para brincar no parque, porque ela vai chegar no ensino fundamental e não vai mais ter todo aquele tempo livre, todo aquele tempo de brincar. E aí é importante a gente pensar que o superdotado ele vai se divertir de uma forma diferente. Ele vai aprender, a, a, o aproveitar a infância de um superdotado vai ser um pouquinho diferente do aproveitar a infância de uma criança típica, porque ele vai ter determinadas demandas que não vão fazer parte da vida das crianças típicas e que são importantes a gente olhar. É muito importante a gente olhar para isso, né? É, pensando na aceleração, ela não é uma solução única, né? Ela tem que ser parte de um plano de ensino, né? Quando a gente faz o PEI, o que é mais importante é isso, a gente olhar para o que a criança precisa. E aí, se ela precisa da aceleração, a gente pode incluir isso no PEI e olhar para o que vai ficar para trás quando ela fizer. Então, se ela vai fazer uma aceleração, ela vai pular um ano, o que desse ano ela precisaria ter vivido e ela não vai viver, e aí a gente levar essas atividades para que elas sejam feitas mais para frente, né? O que a criança precisa de estímulo, a gente vai continuar oferecendo, independente da aceleração ou não, né? A aceleração, ela é uma decisão tem que ser muito bem pensada, muito bem planejada, porque se a gente não faz a aceleração, a gente precisa intervir,
e se a gente faz a aceleração, a gente também precisa intervir, né? Então, ela não é a pílula dourada da superdotação. A gente precisa de um plano, né? Por isso que é importante a gente falar no PEI, porque o PEI é um plano, onde todo mundo vai falar daquela criança e juntos a gente vai pensar no melhor caminho para ela, né? Perfeito, Carol. A Vanicinha, ela faz parte do meu grupo de supervisão de psicopedagogas e ela está trazendo uma questão, então, aqui é voltado para o espaço clínico. Ela trouxe, tem um aprendente com dupla excepcionalidade, altas habilidades com TDAH, com muita impulsividade e ansiedade, bem difícil as intervenções, pois um transtorno camufla o outro. É. Orientação que você poderia dar para ela, e é interessante porque como você também trabalha no espaço clínico, eu acho que vai ser bem favorável dentro da sua experiência, como orientá-la nesse sentido. É, o, o que a gente, eu acho que a gente sempre vai estar olhando para a necessidade da criança, né? Para o olhar individualizando, né? Então, a criança que tem TDAH, ela vai ser mais impulsiva mesmo, e eu acho que, de uma certa forma, a superdotação contribui para isso, porque ela vai pensar rápido, ela vai pular etapas do que ela precisaria avaliar, e aí ela se joga, vai se projetar lá no futuro e vai tomar a decisão, às vezes, sem considerar todo esse caminho, né? Que era o que a gente estava falando quando a gente estava falando da avaliação. Então, de uma certa forma, talvez sequenciar essas atividades, colocar pequenas etapas para que a criança consiga cumprir, e cumpriu aquela, a gente passa para a próxima, e sequenciando as atividades, tentar entender qual é o ciclo de atenção da criança. Então, ela consegue prestar atenção e focar na atividade por 10 minutos. Então, sequenciar em atividades de 10 minutos, né? Faz um pouquinho da lição, e aí levanta, toma uma água, volta e retoma. Para a gente, de forma intencional, quebrar esse ciclo e não perder não perder a criança nisso, né? Então, a gente, de propósito, a gente interrompe antes da criança se perder, né? Eu acho que isso é um recurso que a gente pode ter, a gente entender o que é o interesse da criança e tentar propor atividades. Então, se ele gosta de dinossauros e a gente vai ter que trabalhar a tabuada, tentar usar esse tema para ampliar para as outras disciplinas, né? Então, tentar propor jogos, coisas que facilitem o engajamento, facilitam quando a criança tem essa dificuldade de adesão, né? Então, e aí os recursos são muito amplos, porque a gente pode falar desde recursos pedagógicos que são mais clássicos, né, que são propostos para serem usados na escola mesmo, mas a gente pode buscar outros recursos que não fazem parte daquele repertório necessariamente, né? E aí a gente entra nos jogos, nas brincadeiras e usar isso na sala de aula. Então, uma criança que tem TDAH, a gente propor de repente que ela vai pular corda, mas ela tem que sair da corda, né? Vai pulando e tem que sair da corda a cada 7 pulos, por exemplo. E aí ela treinar a tabuada do 7 dessa forma, ou usar histórias, usar conhecimentos que ela já tem, interesses que ela já tem, né? Quanto mais a gente ficar próximo do interesse da criança, maior a adesão, né? Tem um instrumento que é muito legal para trabalhar com superdotados que chama digitais da aprendizagem. É um questionário que a própria criança preenche. Então, ela vai preencher com carinhas, com desenho, e ela vai colocar, por exemplo, quais são os temas que você gosta.
O que que você gosta de aprender? Que tipo de atividade você já fez na escola e que você achou que foi super legal? E com isso ela vai dando para gente as pistas do que funciona com ela, né? E aí a gente usar esse recurso no planejamento é importante. E com o aluno superdotado, uma coisa que funciona muito, a gente envolver o aluno nesse planejamento. Então, quando a gente vai planejar, fazer o PEI, a gente sentar junto com o aluno e falar, olha, nós estamos pensando nesse caminho. É lógico que dependendo da idade do aluno, a gente vai oferecer, ele vai poder escolher de acordo com o que ele tem condição de oferecer para a gente. Não dá para colocar uma criança de 4 anos para tomar determinadas decisões, mas ele estar envolvido de repente nos temas que a gente vai trabalhar, é, nos recursos que a gente vai usar, ele falar, isso aqui eu não gosto, isso aqui não dá certo, a minha mão cansa, porque existem condições que aparecem também junto na superdotação e que acabam passando desapercebido, né? É muito comum, por exemplo, a gente ouvir que o superdotado tem letra feia, né? E quando a gente vai olhar para isso, muitas vezes pode ser uma disgrafia que não foi identificada, né? Passou batido e não foi visto. Então, a gente considerar essas informações que vêm além, né? Então, a sua letra não está, você não está fazendo uma letra bonita. Perguntar para a criança, é difícil para você escrever? Esse lápis é gostoso de escrever? Essa caneta funciona? Né? Você acha que se a gente usasse esse outro lápis era melhor, era pior? A gente tentar adaptar esses materiais para facilitar a vida da criança também. Porque às vezes a dificuldade não está necessariamente na aprendizagem, mas no que está em volta, né? Então, quanto mais a gente facilitar o que está em volta, usar recursos que funcionam com aquela criança, menor a dificuldade que a gente vai ter de trabalhar o que a gente precisa trabalhar de fato, né? Ai, Carol, foi tão gostoso ouvir sua fala agora no final. Diante de tudo que você falou, que foram várias reflexões aqui eu fazendo, mas esse final, assim, tocou no meu coração porque eu sempre trago essa reflexão do cuidado da mediação. E você falou agora Uhum, com tanto preciosismo, muitas vezes o adulto, ele cria uma expectativa e até inconsciente há uma dedução sobre uma dificuldade que o aluno está apresentando. E nessa dedução, já sem perceber, a maneira como se posiciona frente ao aluno ou o próprio aprendente é meio que, nossa, sua letra não tá legal, não tá legível. E às vezes não se para pensar se é uma incondição específica que está ali impactando nessa escrita e não que ele não tivesse a habilidade. Então, uhum, esse cuidado do educador, seja no papel de mãe, educadores de sala de aula ou especialistas fora da escola, estando na clínica, nesse olhar investigativo, está o tempo todo identificando o que está impactando na aprendizagem. Porque inconsciente a gente vem de uma educação onde as deduções eram feitas muito fluidas, sabe assim? uhum. Acontecia, olhava, deduzia. E hoje em dia o nosso olhar ele tem que ser muito mais crítico em identificar o que de fato está impactando. Por quê? Quando a gente tem esse cuidado, a nossa fala é diferente. E quando a nossa fala ela é cuidadosa, o outro se sente muito mais incluído do que ele se sentir responsável e culpabilizado por uma resposta que ele está dando que não está apropriada diante do olhar do adulto. Faz sentido? É, é isso. Eu acho que também pensar na função daquilo, né? Então, Uhum. a gente vem de uma época em que todo mundo tinha que fazer caligrafia, todo mundo tinha que ter uma determinada letra de um determinado jeito. E às vezes isso perde, a gente, na busca pelo formato, a gente perde a função, né? Então, a criança, de repente, está comunicando com aquela letra dela, ela consegue, dá para ler, a gente consegue entender o que ela está escrevendo, ela está conseguindo se comunicar
por escrito com aquilo que ela está apresentando? Então, será que a gente precisa, por exemplo, eu vejo muito a briga da letra cursiva, né? Então tem que fazer a letra cursiva e tem que fazer uma letra cursiva bonita. Será que a gente precisa disso? Se a gente precisa, ok. A leitura, por exemplo, da letra cursiva é importantíssima, porque eu posso precisar deixar um bilhete para a criança ou para o adulto e ele vai ter que ler aquilo, né? Ele pode ter que conferir um pedido, deixar ler tem uma função de comunicação, né? Mas será que a escrita também tem? Né? E a gente pensar nessa função para as coisas em geral. E aí, o que existe uma necessidade real para a função que aquela criança vai ter na vida, a gente mantém. Mas quando não existe essa demanda de função, será que vale a pena a gente desgastar o aluno em busca desse objetivo? Ou será que não é melhor a gente usar a letra que ele consegue fazer e que está comunicando de forma eficaz, ele aprender a ler a outra as duas possibilidades de escrita e a gente seguir com isso? Porque às vezes a gente se desgasta tanto na exigência formal que a gente perde o aluno na escola porque vira um sofrimento, né? Ele tem que fazer um monte de coisa que ele não vê função. Ou quando tem uma função e ele precisa realmente daquilo, sentar com ele e explicar: olha, eu preciso que você aprenda a ler essa letra, porque lá na frente você pode receber uma carta e a pessoa escrever a carta com essa letra, e aí você precisa ler. Já pensou você receber uma carta e não conseguir ler? Não ia ser difícil para você? E aí, nessa conversa, a gente trazer a criança para essa para a necessidade que a gente está mostrando para ela. Porque o aluno superdotado, quando entende o que ele precisa ser feito, o que precisa ser feito, o que ele precisa fazer, o que se espera dele e por quê, ele vai aderir muito mais fácil. Né? Então, é uma criança questionadora. Se você permite que ele questione e oferece propõe esse diálogo, você deslancha e você ganha, eu acho que ganha um vínculo emocional com essa criança. Né? E quando tem vínculo, a gente sabe que quando tem afetividade no ensino, a gente aprende muito melhor. Né? Então, se a gente usar esse recurso, a gente vai caminhar e vai dar saltos, né, nessa construção, que é uma construção conjunta, né, da escola, com o professor, com o aluno, com a família. Né? Perfeito, que é esse olhar da responsabilidade do aluno perante o processo dele de aprendizagem, que é a metacognição. Sim. Então, é incrível quando a gente oportuniza esse espaço para que ele perceba o que eu posso fazer para poder contribuir nesse processo. O que cabe a Sim. mim? Porque é essa responsabilidade, quando a gente fala tanto da importância da parceria família, escola, especialistas, incluindo o aluno no processo, é quando cada um, dentro do seu papel, tem uma função clara e determinada para que esse aluno, filho e aprendente, paciente, venha se desenvolver na junção de um trabalho de unidade. E, né? Então, quando a gente Exatamente. consegue trazer essa clareza, o desenvolvimento é outro. É. Né? E para todo mundo, né? Porque a família consegue oferecer um apoio e recursos para o professor trabalhar, que também vai fazer diferença no trabalho do professor. E o professor dando esse retorno, a família sabe o que precisa fazer em casa, e a gente que está na clínica consegue ter um olhar diferente, né? Quando eu tenho um professor que tem esse olhar para a criança, que chega e fala: olha, eu estou conseguindo isso aqui foi legal, isso aqui não foi. O professor que de fato consegue estar nessa relação, a gente ganha muito, todo mundo ganha, né? O professor ganha, o aluno ganha, a gente ganha. É muito gostosa essa relação, né? Essa parceria com a escola é uma mina de ouro para a gente trabalhar, né? Sim.
E eu fiquei aqui também muito pensativa quando você fala sobre a questão do dar sentido. E eu acredito que o processo educacional é todo baseado aí. É você fazer com que o sujeito ali, o aluno, o estudante, ele consiga dar sentido ao seu pensamento, na maneira como ele vai se comunicar, independente de qual seja ela. Uhum. E o mesmo nós, enquanto educadores, ter a certeza que o que a gente traz dá sentido na vida daquele aprendente, daquele sujeito. Porque se a gente começar a ter esse nível de reflexão de forma bem profunda, Carol, eu acredito assim real que a gente vai conseguir mudar a educação, onde a gente tem vários temas. Isso aqui é para outra live, tá? Mas é porque É, abriu essa janela na minha mente. O tanto que está obsoleta a nossa educação, por quê? Porque não há uma preocupação de dar sentido, há uma preocupação de trazer conteúdos. Mas a questão é, para que esse conteúdo? Qual é a intencionalidade dele? O que de fato ele vai trazer de independência, de autonomia, de pensamento, de autoria de pensamento, de posicionamento, quando o meu aluno aprende esse conteúdo? E quando a gente fala em adaptação, a gente tem que estar o tempo todo fazendo essas perguntas. sim. Na hora que você vai planejar, na hora que você vai adequar. Então, é muito interessante porque a gente percebe nitidamente que os procedimentos que a gente precisa adotar para um processo de inclusão, na verdade, são procedimentos que deveriam ser adotados para todos os alunos. Essas perguntas Exatamente. constantes, essas investigações, os monitoramentos, o conhecer o aluno. O aluno não vai bem, primeiro já levanta uma luzinha vermelha. O que está acontecendo? E não assim, o aluno não vai bem porque ele conversa, porque ele é agitado, porque ele não vem para a aula. Tá, mas esses sintomas acontecem baseados em quê? Todo comportamento quer trazer algo para nós. Agora, qual o Sim. olhar que a gente está dando para esses comportamentos latentes que chegam em sala de aula? Então, a gente vai Sim. refletindo e vai identificando tanto que o educador, a gente precisa estar sempre não só atentos, mas sempre se perguntando sobre essas questões para dar clareza para a gente ir para o próximo passo, né? Sim. É, você sabe que o que a gente tem hoje de referência, quando a gente fala em enriquecimento curricular para superdotados, é um enriquecimento que é feito para todos os alunos da classe, né? Chama quem desenhou esse projeto é o Renzulli, né? Ele é um dos principais teóricos que fala de superdotação e ele propõe um enriquecimento para toda a escola, né? Então, você ofereceria as atividades a possibilidade da criança caminhar em níveis de aprofundamento em relação às atividades todas que ela faz, e todo mundo teria isso disponível. Não só o aluno superdotado, né? Todo mundo poderia. E aí, com isso, você acaba pegando inclusive o aluno que é superdotado e que não foi identificado ainda, porque ele vai ter possibilidade de aprofundar, de caminhar, de dar sentido. E é muito bonita essa proposta e ela fala muito com o que você falou, porque ela vai. A proposta é que você primeiro explore o tema. Então, se eu vou ensinar sobre a chuva, eu vou explorar o que as crianças sabem sobre a chuva, né? Num segundo momento, eu vou propor uma pesquisa que pode ser uma pesquisa teórica, pode ser ir no Instituto de Meteorologia, conversar com quem trabalha lá. São atividades muito amplas e o que couber na realidade da escola. A gente sempre parte do que é possível para aquela escola. Não adianta eu propor uma visita no centro meteorológico para uma escola que de repente está numa cidade do interior e que não tem esse recurso, né? Eu tenho que olhar para o que tem ali disponível naquele cenário, porque a gente vai conseguir produzir muito mais, a gente vai estar dentro do contexto das crianças, do professor e das famílias, né? Então, quanto mais a gente atrela o contexto, que é isso que você falou, né, de dar sentido, melhor a gente vai conseguir caminhar, né? E aí a gente propor para os alunos que tiverem interesse,
e que tiverem essa possibilidade, ampliar essa busca, esse conhecimento em pesquisas, em atividades que permitam que eles se aprofundem em atividades complementares, mas a gente ofereceria para todos os alunos, né? E isso é muito rico, porque a escola inteira se beneficia, a comunidade se beneficia, né? Que é isso, a gente dá sentido, porque a gente vai trazer todo mundo para esse cenário de aprender, né? A família, o aluno, o professor, a comunidade, o que tem no entorno da escola, que geralmente são recursos muito ricos que a gente tem, né? Mas é isso, quanto mais a gente que é adulto também aprende assim, né? Quando a gente vai estudar uma coisa que tem sentido pra gente, a gente vai aderir muito mais, a gente vai se interessar muito mais, a informação que chega pra gente que faz sentido, a gente não esquece, né? Então, eu acho que é muito isso que você falou. Eu acho que é muito ampla essa conversa, É mas é profundo. é uma proposta muito de pensar a própria educação, né? De forma geral. Não só o que acontece na sala de aula, mas o porquê e como a gente educa as crianças, né? Perfeito. Meninas, olha só o que que eu fiz. Eu parei a rolagem porque como começam algumas perguntas, eu não queria passar desapercebido, e aí a gente está aqui na Luciane Oliveira Moitinho, onde ela traz o seguinte: o teste de QI da minha filha adolescente, TDAH em transtorno com depressão e ansiedade, o resultado foi 100. A ansiedade e questão emocional pode ter influenciado no resultado? Acho que ela tem altas habilidades. Essa é a Pode fala. sim, pode influenciar sim, porque quando a gente vai fazer um teste, qualquer teste que a gente vai fazer, seja uma prova, ou um teste de QI, um teste de atenção, a gente está falando de uma avaliação, né? Então, quando a gente vai fazer uma avaliação e a gente está tranquilo, a gente não tá com nenhuma questão tirando o nosso foco daquilo, a gente pode ter um resultado melhor. Então, quando a gente fala de um teste de QI, ele pode dar um resultado que tenha um viés para baixo. Então, isso pode ser até numa criança que não tenha nenhuma questão, não tem depressão, não tem ansiedade, mas ela está muito preocupada com o resultado daquele teste. E aí isso pode influenciar também, né? Porque a criança não está bem para fazer aquilo. É, além do que, hoje, a gente não fala, o QI hoje não é um fator mais importante para identificar um superdotado, né? O QI, ele avalia a inteligência acadêmica. Então, ele vai avaliar o raciocínio lógico, o raciocínio ligado à matemática, à linguagem. Então, são habilidades que fazem parte da inteligência acadêmica, né? Ele não vai avaliar outras áreas de inteligência, né? Como a inteligência emocional, a inteligência social, a psicomotora, artística, né? Um superdotado criativo, por exemplo, que tenha como área de inteligência a área artística, musical ou de desenho, de pintura, ele pode ser que ele não tenha um bom resultado. Um bom resultado, não existe bom resultado em teste de QI, porque o bom resultado é aquele que mostra o que você tem de fato, né? Mas o que eu quero dizer assim, um desempenho acima da média, né? Nem sempre o superdotado vai ter um desempenho acima da média num teste de QI. Mas considerando que a filha dela fosse uma superdotada acadêmica, existe sim a possibilidade dela ter um resultado abaixo se ela não está em condição de fazer aquele teste. Se ela está mal, pode ser que ela estivesse num dia com muito calor, cansada, com fome, com vontade de fazer xixi, qualquer coisa pode interferir quando rouba a atenção da criança para o teste. Uhum. E, Carol,
O pessoal que aqui está, eles estão pedindo para lembrar o nome do teste que você falou que a criança pode responder. Para Uhum. dar os... Chama Uhum. Desculpa. Não, imagina. É um instrumento que foi desenvolvido pelo Renzulli, que chama Digitais da Aprendizagem. O Renzulli tem um site que tem muito material. É o principal teórico, né, quando a gente fala de adaptação curricular. Ele tem uma proposta muito estruturada, então a gente recorre a muitos recursos que ele propõe, e no site dele, muitas vezes, eu acredito que esteja disponível, tá? Uhum. Ele chama Digitais da Aprendizagem. É um questionário de mapear os interesses da criança. A gente não precisa desse instrumento específico, né? A gente pode propor essa conversa e até estruturar um questionário ou um material que faça mais sentido para a gente, né? A ideia é a gente entender o que interessa, quais são os interesses daquela criança, que tipo de atividade ela gosta de fazer e que ela tem uma adesão melhor, né? Então, se a gente tiver uma conversa, se a gente conversar com o professor de sala, muitas vezes ele vai ter essa percepção também, né? E trazer essa proposta de chamar a criança para conversa. Que aí pode ser feito na sondagem da aprendizagem, Isso, essas perguntas, né? Para poder conhecê-lo melhor. exatamente. Perfeito. A Lu, que você estava falando sobre a questão do teste de QI, que ela compartilhou, ela colocou o seguinte, que a filha dela tem uma habilidade linguística excelente nas artes, no desenho realista. Ela está trazendo a parte específica que a filha dela traz uma habilidade pontual. Quando a gente fala de um superdotado na área de artes, a avaliação é muito pela forma como a criança produz, pelo que ela apresenta, né? Então, a gente tende a não falar de habilidade para crianças pequenas. A gente vai falar em aptidão. Né? Então, uma criança tem uma aptidão musical, e aí, ao longo da vida, a gente pode ver que isso foi desenvolvido e, de fato, se concretizou um talento ou não, né? E o fato dela não desenvolver não quer dizer que ela deixe de ser superdotada, porque a pessoa que é superdotada, ela nasce superdotada. Então, ela tem a superdotação, ela fala que aquela pessoa tem um padrão de desenvolvimento neuropsicológico atípico, que tem um determinado perfil que a gente olha e dá o nome de superdotação, né? Então, toda pessoa neurodivergente, ela vai nascer neurodivergente e vai morrer neurodivergente. Isso não muda ao longo da vida, né? O que muda é como aquilo se manifesta e como a gente consegue oferecer recursos e perceber os resultados daquela pessoa. Mas quando é uma questão artística, uma inteligência motora, a gente vai muito olhar para o que a criança faz de fato. Porque não tem um teste para avaliar, né? Como que eu vou aplicar um teste e falar, não, essa pessoa é uma superdotada musical? Eu não tenho. Eu tenho como olhar se ela tem uma percepção de escuta muito boa, né? Se ela consegue perceber as nuances numa música, ou se ela consegue produzir fazer uma produção gráfica que seja diferente do que a gente costuma ver, né? Então, essas pistas servem para a gente fazer essa identificação também. Certo. Agora, Carol, um ponto também que acaba gerando às vezes muita inquietação é no como ajudar esses alunos. Então, Uhum. uma vez que chega um diagnóstico e ali tem as orientações dadas pelo especialista, qual é o próximo passo do educador? O que ele faz com essas informações? Uhum. A primeira coisa é a sondagem, né? A gente sentar com a equipe,
né? Se possível, com a equipe que fez a avaliação, e entender qual é a necessidade daquela criança. A gente tem que, o olhar individualizado é essencial para a gente conseguir atender qualquer aluno de inclusão, né? Então, a gente entender aonde aquele aluno está à frente, aonde ele não está, e propor estratégias para ele conseguir desenvolver o que ele precisa, né? E caminhar nesse desenvolvimento. Então, o aluno superdotado é uma criança que a gente vai ter que, por exemplo, eliminar as atividades que sejam muito repetitivas, porque ele vai ficar entediado e ele não vai conseguir cumprir aquilo, né? E não tem por que ele fazer, porque ele vai ter um padrão de aprender muito diferente da criança típica. Então, a gente precisa entender como ele aprende para que a gente consiga oferecer o que ele precisa, né? Então, tirar as coisas que ele já sabe. Então, se é uma criança que já está alfabetizada e está lá no primeiro ano, eu não preciso ficar oferecendo mais atividades que têm por objetivo alfabetizar a criança, porque ele já cumpriu essa etapa. Então, qual é a próxima etapa? A gente vai continuar oferecendo o que ele precisa para desenvolver, né? Então, se é uma criança que já lê, de repente a gente oferecer livros que sejam mais complexos, materiais que atendam melhor aquela criança, tirar o que for repetitivo, o que a criança já sabe, né? Pensando na lógica de aprender, né? Então, se eu já sei dirigir, eu não preciso fazer aula da autoescola, porque eu já sei aquilo. Então, o que eu vou precisar aprender? Eu vou precisar aprender o que vem em seguida, né? E aí fazer essa adaptação do conteúdo que a gente vai oferecer para a criança. Então, e tem uma questão que eu acho que muitas escolas acabam nesse processo fazendo uma tentativa que não funciona muito, que é aumentar a quantidade de atividade. A criança não precisa de uma quantidade maior da mesma atividade. Ela precisa de outra atividade. Então, não é fazer. Eu estou fazendo soma de 2 algarismos, e a criança já sabe fazer soma de 2 algarismos. E aí ela termina rápido. Então, eu dou 20 somas para as crianças fazerem, e aí o aluno superdotado vai terminar na metade do tempo, eu dou 40 para ele, então. Não é sobre isso, é sobre a gente propor uma atividade mais complexa, é a gente aumentar o desafio daquela tarefa, e não necessariamente aumentar a quantidade. Ele não precisa de uma quantidade grande de atividades iguais para aprender. Ele vai aprender no desafio, na construção que ele puder fazer com aquela informação, né? Então, o primeiro passo é a gente entender como ele aprende, o que ele já sabe, o que ele não sabe e o que ele precisa de estímulo, e estimular o que ele precisa. E é interessante porque, às vezes, quando a gente fala desses funcionamentos inconscientes, e a gente precisa trazer isso à tona, porque muitas vezes vai na avalanche do dia a dia, na dinâmica da quantidade de coisas que precisam ser feitas, e quando vê o professor, ele pensa assim: eu preciso preencher o tempo desse aluno, porque ele não pode ficar parado em sala de aula, até porque senão ele pode tumultuar. A gente está falando dos bastidores que acontecem, né? Porque É é a difícil. realidade, né? Muitas vezes esse aluno ele vai se desregular por ele estar ali à toa, e aí o professor pensa: eu preciso então dar mais. E na verdade é o que você falou, não é sobre mais, mas é sobre como trazer uma proposta diferenciada. Porque quando você escolhe o dar mais para deixar esse aluno em função, ele fica disfuncional, porque aquilo há um esgotamento, um estresse e ele começa a pensar até no seguinte sentido: seria melhor se eu não tivesse esse potencial, porque aí eu nem seria penalizado, porque os meus colegas fazem X, eu tenho que fazer 2, 3 vezes mais, e ele vai olhar para essa condição
como se ele tivesse sendo penalizado. Então, o que que é o mais incrível que a gente precisa fazer nesse processo, Carol? Diante de tudo que você está falando, só reafirma sobre a importância da gente, toda ação que o educador tem, toda prática, todo procedimento, ele tem que estar atento na reverberação no aluno quando ele escolhe Uhum, fazer assim ou fazer assado. É uhum, pensar o tempo inteiro, essa minha proposta. Às vezes eu estou fazendo isso para facilitar o meu trabalho. Vamos falar dos bastidores, da caixa preta, né? é, E aí, quando eu estou ali tentando facilitar o meu dia a dia, o que que fica de resposta para o meu aluno? Como ele entende essa relação de ensinante e aprendente no ambiente educacional? Como que ele uhum, se vê enquanto aluno nessa condição que eu consigo ofertar para ele? E quando eu me vejo nesse lugar, o que eu, enquanto educador, tenho que fazer no aspecto de me posicionar, de ir atrás da gestão, de falar quais são as demandas que eu estou tendo. Porque muitas vezes eu entendo sim que a gestão ela tem que estar dentro, ela tem que acompanhar, ela tem que estar ali sendo um suporte nesse processo, mas também tem momentos que nós temos que nos posicionar. Até uhum, porque não estou aqui de maneira nenhuma diminuindo a questão, mas dependendo das demandas e do próprio funcionamento da escola, se a escola ela tem um propósito de só apagar incêndio, porque ela não trabalha no preventivo, a gente está falando da caixa preta aqui, né, Carol? Quando ela tem esse é, sistema de funcionamento, acaba que se a questão não é levada até eles, ela não vai ser vista. Não é porque você não é importante, não é porque o seu aluno não é uhum, importante. É porque na lista de questões que o fogo tem que ser apagado, a sua não apareceu. Então, quando você chega e fala, não, eu estou consciente de quem são os meus alunos, de como eu devo proceder, o que que eu preciso ter de suporte, isso te dá voz, te dá a percepção da demanda para você poder solicitar os apoios e suportes. E mais uma uhum, vez eu bato na tecla, reforçando a fala da Carol como neuropsicóloga, que abram as portas para os profissionais, para os especialistas. Porque muito desses incêndios que às vezes a gestão precisa apagar, se tivesse aberto a porta para os especialistas, escutado as orientações, poderia ter sido minimizado milhões de procedimentos. Então, são uhum, profissionais que estudaram para poder dar o suporte para as escolas e permita essa parceria, permita aprender, permita ensinar, porque nós que estamos nesse lugar, a gente está aprendendo e ensinando o tempo todo, né, Carol? sim. Como é que é Aquele, na o sua cidade desenvolvimento, essa questão da abertura para os profissionais? Acontece? eu tô em São Paulo, né? E a gente tem a gente tem muitos mundos aqui, né? Então, tem escolas que são incríveis nesse trabalho e que estão de fato construindo juntos, né? É, e não só, né, o profissional, a família, o aluno, a escola, todo mundo de fato trabalhando junto, né? E tem escolas que têm uma visão que nem sempre é do professor, às vezes a própria gestão da escola é, tem medo de que aquele profissional se aproximando da escola ou a família se aproximando da escola vá denunciar essa dificuldade que a escola tem, né? Então, a gente pensar que a escola é um dos elos, não é o único, né? E o que acontece dentro da escola não só reverbera fora da escola, mas precisa do que acontece fora para que chegue na escola, para que todo mundo consiga trabalhar junto, né? Então, o trabalho em parceria onde todo mundo consegue trazer a sua contribuição, colocar o seu ponto de vista, colocar a sua área de conhecimento, né? Eu sou neuropsicóloga, eu não sou psicopedagoga, eu não tenho como fazer o trabalho de uma psicopedagoga. Eu preciso dessa profissional, preciso dessa pessoa para conversar, para conseguir contribuir, para que eu possa desenvolver o meu trabalho bem feito, fazer um trabalho
bem feito, conseguir olhar para essa criança, porque outras pessoas, outros profissionais, eles vão trazer percepções que a gente não tem. A gente não vai, ninguém dá conta de tudo, né? A gente precisa viver em comunidade e construir esse lugar para o saber, para o conhecimento e para a escola como comunidade, né? Quando a escola está em comunhão com a comunidade, com as pessoas que fazem aquela escola, a gente tem um ganho muito grande para todo mundo, né? A escola é feita de pessoas, não de um prédio, né? Então, quem são essas pessoas? Porque eu também preciso, nesse processo, olhar para os professores, porque muitas vezes, no caminho de atender um aluno superdotado, a gente vai esbarrar em áreas do conhecimento que tem pessoas dentro da escola que não necessariamente são os professores e que têm conhecimento naquela área e que podem contribuir para o processo de aprendizado, né? Então, a gente olhar de uma forma ampla, a gente ter essa abertura para os profissionais, para as pessoas que possam agregar ao nosso trabalho, é muito importante, é essencial, né? Eu fico de mãos atadas porque não adianta fazer uma avaliação brilhante de uma criança e uma proposta maravilhosa de atuação se eu chegar na escola e a escola não tiver abertura para isso, né? A gente tem muita dificuldade com escolas que incluem, tem no discurso a inclusão, mas que não fazem de fato, né? E aí, quando a gente fala para escolas e para os profissionais também, eu acho que a gente precisa olhar de forma ampla para as escolas e perceber que, às vezes, escolas que a gente não que a gente imaginava que não ia ter essa abertura, é onde a gente encontra parceria. Né? Então, tem escolas que você olha e fala, ah, não, essa escola deve ser dificílima. E quando a gente chega, de fato, nela e que a gente vai conversar, a gente tem um cenário completamente diferente, né? De parceria, de construção, de um diálogo aberto, transparente, né? Isso é um ganho imenso para o meu trabalho, para o trabalho da escola, para a família. É muito importante. Eu sou super adepta e eu vejo que, como você mesma colocou, é um ganho para toda a equipe, principalmente para o aluno, porque isso só amplia os olhares, agrega os Uhum. procedimentos e o melhor é a oportunidade que a gente tem de orientar, né, Carol? Porque como você falou, o seu conhecimento ele soma ao meu e vice-versa. Então, quando eu trago um Exatamente. olhar de um aluno e você vem e traz o seu ponto de vista dentro da sua área, às vezes abre uma janela no meu funcionamento de pensar, nossa, não tinha olhado para isso, ou eu desconhecia essa informação, então agora eu vou ficar atento. Então é só crescimento, é só ganho. É. Carol, apresenta para nós essa delícia, gente, olha só. Carol é autora desse livro, A Menina que Pensava Diferente. Carol, conta para nós um Isso. pouquinho sobre essa obra. Eu busco sempre, eu acho que o livro infantil, ele abre, ele traz uma forma de conversar e de comunicar que é diferente, né? Então, eu tenho muitos livros infantis que são referência até para quando eu trabalho no consultório com adultos, né? Então, eles, o livro propõe uma conversa que é diferente. E não, eu não conhecia um livro que falasse da superdotação do ponto de vista da neurodiversidade, né? A, a, a neurodiversidade é um conceito que é de uma socióloga, nem é de uma neuropsicóloga ou de uma neuropsicopedagoga, foi uma socióloga que falou disso em um primeiro lugar, que é a Judy Singer, e ela propõe a ideia de que os cérebros das pessoas têm funcionamentos múltiplos, né? Então, a gente vai ter é um conceito que conversa com o da biodiversidade, né? Então, a gente vai ter formas de funcionar diferentes. E eu queria um livro que falasse da superdotação desse ponto de vista, porque eu acho que isso tira o peso do super, né? Do superdotado.
Ninguém é super, né? Então, temos dificuldades, temos habilidades, e eu acho que nessa comunicação, falar dessa forma facilita para as crianças se identificarem como superdotadas e entenderem o processo, né? É, esse livro, eu tenho ele aqui, é um livro bem colorido, bem leve, mas ele explica para a criança como é o processo de avaliação. Então, ele fala o que faz uma neuropsicóloga, como é a avaliação, como você coloca o que é a superdotação, e é um recurso que a gente tem para conversar com a criança, né? Para explicar para a criança que está nesse processo, que pode ser um processo de muito medo, de muita insegurança, né? Você ser avaliado. Então, para que serve essa avaliação? Para que a criança muitas vezes pergunta, né? Para que eu estou fazendo tudo isso? É muita coisa. Por que eu tenho que responder todas essas perguntas? E esse livro ele serve para mediar essa conversa, e mesmo para crianças que já passaram por esse processo, ele serve também para trazer, para abrir esse diálogo sobre o que é ser superdotado, como um superdotado aprende, e de uma forma que não coloque um peso de todos os superdotados têm que ser um gênio, né? Não existe, isso não existe, né? Isso é uma coisa que traz um peso para a criança que ela sabe que ela não vai conseguir corresponder e que vai ser muito difícil e traz sofrimento também, né? Não, eu achei incrível, porque muitas vezes o adulto ele tem a dificuldade de fazer essa explicação. E É, a maneira como você retrata traz tanta leveza e é lúdico, é colorido, é bem objetivo. Você fala sobre outros tipos de cérebro neurodivergente. Então, assim, vai dando uma ampliação nessa percepção do aluno, dele identificar a diversidade e que está tudo bem. Então, essa é, leveza que você trouxe, né? Carol, quando a gente finalizar, eu vou fazer um store e aí eu vou colocar o link do seu livro, tá? E aí quem tá tiver bom. interesse em adquirir, aí pode assistir nos meus stories, aí já consegue fazer a compra. Eu super Uhum. recomendo, eu achei incrível, incrível. Obrigada. E, gente, olha só que coisa mais linda, e o meu tá autografado. E, e chegou aí antes da livraria, né? Oi! Nossa, eu fiquei muito feliz. Eu adorei esse presente. Nossa, eu achei incrível, incrível. Olha, Ah, é. É uma nós parceria chegamos. que é muito rica pra gente, É, né? De um encontro que foi muito feliz para mim. Aconteceu meio por acaso, porque eu entrei num curso que não era nem da minha área para entender como era feito o trabalho de vocês, e foi incrível esse encontro. não, é uma delícia. É muito gostoso porque eu acho que o grande diferencial do curso, né, Carol, é a gente ter a nossa comunidade, é a gente ter esse espaço onde a gente Exatamente. mantém o nosso convívio e ali a gente tem um grupo de apoio e aí uns Sim. vêm, desabafam, o outro vem dar um suporte, dar um auxílio, que é o que você está falando. Então, no nosso É. grupo, a gente tem vários especialistas, nós temos vários setores dentro da escola, né, nas funções de gestores, de professor de sala de aula, de professor do AEE, nós temos famílias. Então, assim, o que é o mais bonito? É esse olhar na diversidade, onde cada um traz qual é a sua demanda e como cada um lida com aquele desafio, e sempre tem ali Uhum. o suporte, o acolhimento, um respiro de, ó, respira que vai dar certo, vai por esse É, caminho, filha, né? E aí a pessoa, no é, momento, vamos embora. sim. Essas trocas são muito ricas porque é de fato a gente entender que em comunidade a gente vai conseguir é, caminhar muito mais, né? A gente consegue caminhar maior distância. Tem uma frase que eu não lembro de quem é, né? Que fala que sozinho eu vou mais rápido, mas junto eu vou mais longe, né?
Então, é muito importante ter uma comunidade que suporta, porque eu penso que eu sozinha na clínica, o professor sozinho na sala de aula, é muita responsabilidade, é muita coisa, é muita informação para a gente lidar, para a gente atender aquela criança, né? E aí, quando eu tenho alguém que está junto comigo, que está me trazendo outra alternativa, quando um desanima, o outro suporta, e a gente vai junto construindo esse lugar que é muito mais rico para todo mundo, né? Perfeito. Tem uma questão, Carol, que quando a gente está inserido no contexto, a Sim, nossa emoção ela vem à tona. Então, quando sim, alguém de fora olha e mostra, olha, você viu esse caminho? Às vezes a pessoa ela tem condições, ela já saberia como caminhar, mas o é, emocional tá tão mexido que acaba que ela fica ali envolvida na emoção e não enxerga o próximo passo. Então, esse é, acolhimento que perpassa o desenvolvimento humano. Nós somos emoção e razão o tempo todo. Então, vai ter momento que o ideal é a gente conseguir equalizar. Mas às uhum, vezes a gente é mais racional, às vezes é mais emoção. E aí, quando há esse desabafo, é como se houvesse essa integração para falar, ok, então agora a gente segue. é. Vamos juntos, né? Vamos Vamos juntos. chorar. É que a gente respira, dá uma choradinha e depois a gente continua. Às vezes é necessário, né? E a gente chora, mas a gente ri muito junto também, né? Quando a gente consegue, quando a gente vê que a criança está se desenvolvendo, está caminhando, é muito bom a gente comemorar junto, né? Sim. Voltar e trazer, olha, aquilo que a gente tá, o que estava difícil ali, deu certo, eu fiz isso, deu certo. Isso apoia o grupo também, né? É muito bonito fazer isso junto. É muito, muito mais rico. E, Carol, tem um ponto também que eu fico a pensar, que é o seguinte: se a gente for olhar de uma forma generalizada, os desafios são muito próximos. É claro Então, que dentro das suas especificidades, mas tem questões que, uma vez que você se apropria do desafio do colega, você consegue então, fazer se caminhar e adequar para uma necessidade que você está passando. Então, a gente tem essa oportunidade quando você diz que a gente vai mais longe. Porque uhum, é essa oportunidade de, às vezes, você ainda não ter experienciado aquele desafio, aí você se apropriou daquela realidade, e quando você vive algo parecido, você fala, ai, eu já sei aqui por onde eu vou. Eu não estou é, totalmente no escuro. Isso ajuda de forma assim ímpar no processo, né, de é, desenvolvimento. é sim, É muito sim. bom. É muito E importante. é muito bom tê-la no nosso grupo, né? Você faz parte de um dos nossos grupos e eu aqui também estou muito feliz. A todos que estiveram conosco nessa noite, os meus alunos, os nossos acompanhantes que estão sempre aqui vendo as nossas postagens. O importante é a gente estar juntos nesse processo para se desenvolver. Carol, eu não tenho Uhum. palavras para te agradecer, querida. Muito obrigada. Imagina, imagina. A gente está caminhando junto nesse processo de tornar o mundo mais inclusivo e investir na educação, né? Sim. É bom demais. Ah, Marli, mas já vai acabar? Vai, amada. Mas vai ficar gravado. Vai ficar gravado aqui. E a gente continua, né? A gente continua conversando por outros canais também, né? Isso, isso. Pessoal, quem aqui ainda não estava acompanhando a Carol Drummond, é só apertar aqui em cima, ó. Já segue Carol. Carol, como eu disse a vocês no início, ela tem assim, é um profissional, é um ser humano de um coração gigantesco. Lá na nossa comunidade, quando sempre surgem demandas dentro dessa área, no grupo que ela tá, ela é super ativa, ela participa, ela é engajada para poder trazer mais informações e assim orientar os educadores. E eu não tenho a menor dúvida que ela faz isso com todos que estão na vida dela, porque ela faz assim, ó, instintivamente. Então, sigam a Carol, entrem em contato com ela se vocês precisarem para adquirir o livro, né, que ela é autora. Eu vou deixar o link, mas Uhum. vocês também podem falar diretamente com ela, tá certo? E é um presente que vocês vão estar se dando e podendo também trazer de forma mais ilustrativa, mais pedagógica
esse entendimento no momento que é necessário, trazer essa reflexão para o seu aluno, para o seu aprendente no consultório, ou o seu paciente. Tá certo, queridos? Uhum. É isso Um aí. beijo. Muito obrigada. Uma boa Um noite para beijo, vocês. obrigada. Tchau, tchau. Até. Tchau.